Olá! Você conhece algum adulto hiperativo com déficit de atenção? Será que essas palavras são palavras atuais ou elas sempre existiram e a criança vivia antigamente sem o diagnóstico? Nós vamos conversar hoje com o Alexandre e ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Alexandre, eu já te conheci adulto, né? E você sempre teve uma dificuldade de focar, de atenção. E um tempo depois que a gente se conheceu, você recebeu esse diagnóstico, né? Na fase já adulta. Conta um pouquinho como é que foi para você esse processo, né, de diagnóstico e conta pra gente como era o Alexandre na infância, na escola. Basicamente, eu descobri que eu era hiperativo, né, e tinha déficit de atenção depois que eu virei adulto, né. Quando criança eu convivi com isso, mas não sabia tecnicamente que eu tinha esse problema. E como é que eu descobri isso? Através dos meus filhos, principalmente do meu filho, porque ele tem também. Então a mãe, que é psicóloga, né, percebeu isso e começou a ir atrás dos terapeutas, né, para poder... Estava tendo algumas dificuldades na escola, ela era chamada, e com o olhar técnico dela, ela percebeu que ele tinha realmente a hiperatividade e recorreu ao terapeuta. E nesse tratamento que você começa, eu participando junto, a gente conversando com o terapeuta, diagnosticando ele e tal, eu falei, engraçado. Eu também. Tem muito a ver comigo isso. Era assim que eu reagia, era assim que eu fazia. E eu comecei conversando com ela, né, buscando as coisas que aconteceram na minha infância. Eu falei, caramba, eu era hiperativo também, eu tinha déficit de atenção e eu não sabia. Né? Então foi a forma que eu descobri, através do meu filho, que eu também tinha esse problema. Como era o Alexandre na infância? O que você lembra? Na escola especialmente, porque eu acho que onde fica mais evidenciado, né, Alexandre, é na escola, porque exige um comportamento de muita quietude, de muita concentração. Como era para você? Era um problema grave, seríssimo, né? Porque, né, por imperativo, você ficar sentado durante 50 minutos prestando atenção numa aula, não acontece. Tortura total. Então, uma das coisas que eu me lembro muito bem, que me marcou, eram os meus cadernos, que eles eram completamente rabiscados. Tinha rabisco de tudo que tipo você possa imaginar, porque... Era o mecanismo que você tinha para poder... me distrair, para fazer alguma coisa, né? Gastar minha energia que estava ali sobrando. E não atrapalhar o contexto. Não atrapalhar o contexto, mas na verdade acabava que me atrapalhava, porque eu não prestava atenção à aula e depois eu ia para casa, eu tinha que estudar o que você deu na aula, a matéria. Eu não anotei nada, não prestei atenção em nada. Então eu tive sérios problemas, repeti de ano por causa disso. Alguns eu passei colando, tive que apelar, buscar formas. Disse que quando você cola, você aprende também, então eu acho que eu aprendi de colando. Forma. Era a hora que eu me concentrava, porque eu tinha que fazer a prova. Então foram essas dificuldades que eu tive grandes, né? E fora que você vai para a família, você é taxado de que você... É o que não quer nada. Não quer nada, é um vagabundo. É um malandro. É um malandrão, tal, não quer estudar. Mas na verdade eu não tinha o estímulo, porque não tinha como eu ter estímulo para estudar, porque eu não prestava atenção. E depois eu vim para a vida adulta, né? Cresci, formei família e eu tinha que dar conta disso. E acabou, como eu descobri com meu filho, através do meu filho, eu fui buscar o porquê, o que me atrapalhava, o que poderia trazer de prejuízo para mim. E o que você poderia fazer na fase adulta, né? E uma coisa que a terapeuta percebeu, né, e descobriu assim, que acabou que eu criei mecanismos sem perceber para poder me proteger, né? Então eu sou extremamente organizado, né? A minha mesa de trabalho, se alguém mexer, tirar alguma coisa fora do lugar, eu sei que mexeu, porque está tudo organizado, está tudo na posição certinha. Não tem como alguém mexer e eu não saber, em função disso, porque eu deixo tudo organizado que é para não me perder. Por exemplo, eu não esqueço carteira em casa, eu nunca perdi carteira, nunca perdi chave de carro, nunca deixei de levar alguma coisa que eu teria que levar. Por quê? Você criou uns rituais para não esquecer. Justamente. Então, para mim sair com o carro, eu tenho que pegar a chave. Então a chave eu já deixo sempre no mesmo lugar. Se eu tenho que levar alguma coisa no dia seguinte, eu já boto aquela coisa que eu tenho que levar junto com a chave do carro, porque eu não vou esquecer. Não dá erro. Não tem. Então, ela falou, você criou mecanismos para poder não ter problemas no seu dia a dia. Mas, por outro lado, também acaba sendo ruim, né? Foi o que a terapeuta falou para mim na época, que você cria
tanto mecanismo de defesa que você acaba ficando muito amarrado, muito preso. Sim. Você não tem flexibilidade. Essa é a dificuldade que eu percebi, né? Ela me fez eu perceber que eu tinha. Então, aí a partir daí, eu já comecei a criar mecanismo para ser mais flexível Mais e aberto poder a resolver possibilidades. as coisas. Descobrir. Eu acho que acaba sendo, de alguma forma, sofrido, né, Alexandre? Não tem como não ser. E se a gente for pensar a tua história com a história do teu filho, ele teve muito mais possibilidade de não criar esses mecanismos e levar tudo com muito mais tranquilidade, né, pensando de uma forma mais saudável mesmo. Até né? para a vida profissional dele. Porque que acontece? Ele buscou uma profissão, ele é piloto de helicóptero, então ele buscou uma profissão que se encaixava perfeitamente com ele. No perfil dele. Porque você tem que ser muito rígido com as regras, você tem que, tudo que você vai fazer, você tem que ter procedimento, todos os procedimentos têm que ser repetidos várias vezes. Então, acaba, como a gente fez esse trabalho com ele, tivemos essa coisa técnica, ficou mais fácil para ele deixar. Até na escolha profissional. Porque poderíamos ser contra, né? Não, telescópio é perigoso, sei o quê. Mas não. E ele hoje, graças a Deus, é um excelente piloto de helicóptero, porque ele está na profissão certa para ele, né? Então isso me encanta muito. Eu ver hoje as técnicas que são usadas para as crianças, o que pode ser feito, que não é porque você tem hiperatividade, que você deve ter atenção, que você vai ser o problema para a vida inteira. A vida acabou e vai ser um problema para a família. Tem solução para tudo. Isso, claro. Eu fico encantado. Eu não fico triste. Poxa, eu não tive isso na minha época. Não, fico feliz. Até porque eu trabalho com isso também hoje. E é uma coisa assim que me impressiona muito. Me encanta eu ver a capacidade técnica que nós temos hoje, os profissionais que nós temos para detectar aí essas coisas, resolver o problema da criança e ainda assim, ao mesmo tempo, você vê a resistência de alguns pais, né, com essas situações de não querer aceitar. Eu ia falar isso, Alexandre, uma coisa que você estava falando e eu estava pensando que eu escuto muito. O que você falou quando você começou a perceber o Bruno, né, nessas características, você falou assim, eu também era assim. E eu escuto isso de muitos pais, quando a gente chama para conversar e apontar, né, determinadas dificuldades da criança, o discurso muitas vezes é, mas eu também era assim, eu era assim. E aí uma pergunta que eu sempre devolvo para os pais, mas isso te traz lembranças boas? Você era feliz assim? Será que não foi sofrido para você? Será que você não pode ter uma história diferente para o seu filho? Justamente. Já que hoje nós temos recursos e profissionais que possam dar esse suporte, eu acho que esse é um grande desafio para os pais, porque como eles passaram pela situação, e todos estão aí, né? Cada um deu o seu jeito, criou o seu mecanismo, mas obviamente. Se a gente pode facilitar a vida deles, por que não? Ser mais leve, né? E temos tantas técnicas para isso hoje, tanto conhecimento, tanto estudo para isso, né? Então, vai ser realmente uma vida mais fácil para o filho. Então, isso me surpreende muito quando eu vejo um pai com resistência. Isso aí que você falou, acho que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, morri assim, você assim. Não, dá para fazer. Não é um problema, às vezes pode ter um pouco de discriminação, né? Às vezes do próprio pai e da mãe. Ou trauma que ele teve na infância e ele quer fingir que não está vendo ali com o filho. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, aproveita essa oportunidade, aproveita essa chance. Não deixa de fazer isso pelo seu filho, porque quanto antes, melhor. Os resultados vão vir mais rápidos. Para todos, né? E até para a família, aprender a lidar com aquela situação, entender que muitas vezes um comportamento da criança não é porque ela está te testando exatamente, mas porque ela não conseguiu prestar atenção naquele comando que você deu, e você precisa aprender a dar o comando de forma adequada para aquela criança. Então, você acaba até diminuindo até o prazer de criar um filho, de cuidar do filho, porque não é fácil. Já não é fácil cuidar do filho, né? Realmente sabe todas as complicações que tem um lado bom que compensa tudo isso, mas criar filho não é fácil. Agora, se você pode facilitar essa criação, essa relação, vai ser a harmonia perfeita para a família, vai ser muito bom. Você compreende ele, sabe que as necessidades, sabe o que você pode cobrar, sabe o que pode exigir e vai buscar formas e mecanismos para que ele se desempenhe cada vez melhor na sua vida, tanto social quanto profissional. É muito bom. Então, é o conselho que eu dou aos pais. Invistam nisso. Invistam na felicidade dos filhos de vocês. Não que eu tenha sido infeliz, né? Eu tive uma infância maravilhosa, por eu ter hiperatividade, então brincava muito, queria brincar toda hora, então foi bom. Mas quando chega na vida adulta, traz uns problemas que, se tivesse sido resolvido, você estaria evitando e isso ficaria mais fácil. Eu teria pulado etapas, né, na minha vida,
Mas, na minha época, eu nasci antes, não deu para aproveitar isso. Muito legal ouvir essa experiência e refletir sobre isso, não é? Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.